Tudo bem, amigo cafeicultor? Na última florada ficou muito nítido. Se não tem folha, não tem café. Então, uma coisa que todos nós cafeicultores temos que ficar atento é em produzir e principalmente manter as folhas do nosso cafeeiro. E se tem uma doença que é danada para desfolhar, e derrubar as folhas, tudo da nossa planta, é a ferrugem. E saber manejar ela da forma correta é um grande desafio. Por isso que no programa de hoje a gente vai fazer a avaliação de um produto que é um grande potencial para estar auxiliando a gente a manejar a ferrugem e preservar as folhas do nosso cafeeiro. A avaliação de produto para o manejo da ferrugem é o assunto do nosso No Pé do Café de hoje. E hoje nós estamos aqui com o Felipe Ruela, que é engenheiro agrônomo especialista em sanidade de plantas. E nós estamos aqui para falar sobre a ferrugem do cafeeiro. Ruela, por que falar de ferrugem do cafeeiro agora, sendo que ela vai aparecer lá em março e abril? Ferrugem do café, né? Eu gosto de falar assim, eu vou usar um termo complicado, mas eu vou simplificar. Ele é um fungo biotrófico obrigatório. É um fungo que basicamente precisa da planta viva para poder sobreviver. Se a planta morre, o fungo morre. Então, a ferrugem, o fungo, ele entra na planta, ele precisa de molhamento foliar, geralmente o que a pesquisa fala, 24 horas, mas até acontece um pouco antes disso, que o esporo germina, precisa de 24 horas de escuro e ele entra na parte de baixo da folha, entra pelos estômagos e ele coloniza, e todo esse processo que eu estou te falando aqui a gente não enxerga. Sim. Isso não está visível ainda para o produtor. Enquanto isso tudo está acontecendo, eu não vejo nada na folha, a olho nu. E nisso o fungo já está roubando a energia da planta. Depois de um certo ponto, esse fungo vai desenvolvendo e esporula, que é aí onde o produtor vê um sinal da doença. Que é aquela manchinha amarela que a gente começa a olhar assim com o sol. Que parece mesmo uma ferrugem, Sim. E às vezes o produtor acha que não está com ferrugem agora porque ele não está vendo folha esporulada. Certo. Mas a ferrugem sim está no ambiente. E esse ano, a gente passou um período aí grande de veranico, mas a partir de outubro, nas diversas regiões cafeeiras, a gente teve em outubro uma chuva acima da média, Sim. Muito folhamento foliar. Novembro, eu falo região sul de Minas, as chuvas foram acima da média, ou seja, a gente teve muito molhamento foliar, que é o que a ferrugem precisa para quê? Para entrar dentro da planta. Sim. Então, por isso que a gente fala que o controle com fungicida, ele deve ser feito agora, ele deve ser feito preventivamente, Certo. porque a gente sabe que ela está no ambiente, que ela vai acontecer nas lavouras. A gente não pode nunca esperar começar a ver um sinal ou começar a ver um esporo para poder realizar o controle. O professor Edson Posa traz para nós que para cada uma folha esporulada, eu tenho de 4 a 5 folhas já infectadas com ferrugem. Inoculada, certo. Quando ele chegou a ver aquela manchinha ali, já passou da hora e já perdeu o time de manejo. Ele já está atrasado. Aí ele já tem preventivo, No preventivo. Aí ele é onde ele já tem que entrar no manejo curativo, aumentar a dose, aumentar a quantidade de produtos e diminuir o intervalo de aplicação se ele já começou a ver esporo. E Felipe, hoje nós estamos aqui para fazer uma avaliação do produto de solução para a ferrugem. E o produto que nós vamos analisar hoje é o Priori Extra, da Syngenta. Então, para começar, o que é o Priori Extra? O Priori Extra é um fungicida, então ele vai ser uma mistura de um triazol mais subirulina. No caso, a gente está falando de um dos triazóis mais sistêmicos que a gente tem no mercado, que é o ciproconazol, com a isopirulina mais sistêmico do mercado. Então a gente vai ter associação de dois ativos que se complementam muito bem, A isopirulina vai dar aquele efeito protetivo, vai evitar com que o esporo germine e entre para dentro da planta, e o triazol vai dar aquele efeito curativo, que é aquela situação que a gente falou, que a ferrugem já está dentro da planta. Então, o Priori Extra é um produto que ele vai entrar ali, vai agir de forma preventiva, mas ele vai dar aquela curada ali naquela ferrugem que já está na área, ou se às vezes o produtor demorou um pouquinho para entrar, ela nem está aparecendo, mas ela já vai estar corrigindo aquele time perdido ali. Perfeitamente, perfeitamente. Então assim, entrando nesse cenário preventivo, a gente trabalha na dose de 750 ml por hectare, A gente recomenda nesse caso a associação de Oquima, 400 ml, para que eu consiga realmente ter uma penetração da isopirulina e do triazol, principalmente da isopirulina. Você entrou aí na questão de dosagem. 750 ml
por hectare. E a gente vê muito cafeicultores perguntando, eu posso aumentar a dose, posso dobrar a dose. O que você me fala? Ferrugem é um fungo que está ligado à umidade, igual eu falei, temperatura, uma temperatura amena, né? E carga pendente. É quanto que eu tenho de café no pé. Para vir. Quanto mais café eu tenho no pé, maior é a minha carga pendente. Sim. E mais essa planta, essa lavoura vai sofrer com ferrugem, tá? Mais ela vai sofrer. Se eu trabalho 3 doses de 750 ml de Priori Extra, mesmo numa carga pendente alta, essas 3 aplicações vão ser mais que suficientes para eu ter um bom controle, tá? E a questão de mistura? Eu tenho alguma dificuldade de mistura com algum produto, algum sal, né? Algum adubo foliar? Esse é um ponto que eu acho que é onde a gente mais peca no campo, tá? Misturas. Por quê? O produtor gosta muito de fazer um cobre, acontece uma deficiência nutricional de zinco, né? Magnésio, aí ele vai complementar com sulfato de zinco, sulfato de magnésio e qualquer outro micronutriente que seja. Priori Extra tem triazol. E outros produtos no mercado também tem triazol. E o triazol ele tem uma característica dele ter uma carga negativa nele. E essa nutrição que eu faço quando eu misturo no tanque, quando eu coloco em água, ele libera a carga que é oposta à do triazol. Triazol é negativo, a carga que eu libero lá é positiva. Então no tanque, naturalmente acontece uma reação entre esses produtos e eu perco eficiência do fungicida. Eu perco eficiência do Priori Extra. A gente tem alguns números que é uma perda que vai até 30%. Eu fiz um ensaio esse ano que eu tive a perda de até 50% de eficiência quando eu misturei, por exemplo, um cobre com o Priori Extra. Tá? Mas isso não é característica do Priori, é característica dos triazóis. Então qualquer produto à base de triazol que eu faça associação de cobre ou sais, eu perco eficiência. Aí eu vou trazer outro ponto. Mas o operacional do produtor ele é justo, ele é apertado. E ele precisa fazer nutrição, né? Você começa a dar uma deficiência nutricional de um zinco, de qualquer que seja. Busque trabalhar um foliar de qualidade, que é látus, de preferência. Ou, né, quando a gente fala do cobre, que é muito comum o produtor usar cobre, ele pelo menos a primeira entrada, que é essa entrada que a gente fala de dezembro, ele fazer sem nada. Porque como eu disse que a ferrugem ela evolui muito rápido, uma coisa é eu entrar em fevereiro com nível 0. Outra coisa é eu entrar em fevereiro com nível 5 de incidência. O meu 5% em fevereiro, quando eu chegar em abril, vai me representar, não é 10, pode representar 50, 80. E eu entrar zerado, quando eu chegar em abril, às vezes eu vou entrar com 1 ou 2% e eu consigo ter mais eficiência de controle. Então, pelo menos a primeira, caso o operacional do produtor seja muito apertado, faz só o fungicida, ou ele precisa trabalhar na nutrição, busca um foliar de qualidade e que a gente vai potencializar a ação do controle tanto de ferrugem, que a gente pode esquecer também que é importante, cercosporiose também. Roeli, pensando em tecnologia de aplicação, o que o cafeicultor deve se atentar? Questão de misturas, questão de um adjuvante, um óleo junto, questão da água e questão de volume de calda. O que você tem a falar para nós, né, e para os cafeicultores? Sim. A questão das misturas com sais e cobre, a gente já abordou aqui. O Okima, reforçando, a gente tem que colocar o Okima, senão a gente não vai ter a mesma performance do Priori com e sem Okima. É necessário e eu não posso substituir, tá, com outro tipo de adjuvante. Porque tem que ser os dois. Tem que ser o Okima, o Priori com o Okima. Sim, é o que a gente tem os trabalhos, a gente já trabalhou outros tipos de adjuvantes que não entregam a mesma performance. Inclusive tem uns que até pioram, tá? Em relação à tecnologia de aplicação, qualidade de água é essencial. Água com barro, água muito dura, tudo isso vai tirar a performance do fungicida, tá? Outro ponto, tecnologia de aplicação, vazão. Vazão é uma peça dentro de todo o conjunto de tecnologia de aplicação. Eu trabalhar 400, 200, 600, às vezes com 400 eu tenho uma eficiência melhor do que com 800. Aumentar muito começa a dar escorrimento. O produtor conferir sempre as pontas, né? Tem produtor que fala, minhas pontas são originais, o trator é de 10 anos atrás, né? Nunca trocou uma ponta de trator, do pulverizador. Então eu tenho esses cuidados para eu ter um bom recobrimento, né? Gotas no tamanho ideal, evitar escorrimento e eu vou ter uma boa performance do produto. Aplicação costal, tratorizada e aplicação via drone. Sim. Tem alguma limitação nessas aí? Alguma sugestão? Temos bula, né? Porque tem alguns fungicidas que não tem bula para aplicação, por exemplo, costal, né? Aplicação via drone, inclusive eu fiz um trabalho
na época com o professor Ednei e o César Crolin, trabalham em Capé, onde fazemos aplicações via drone, variamos vazão, né? 10 e 15 litros, comparamos com canhão, comparamos sem nada, né? E a aplicação via drone foi muito eficiente, tá? Independente se foi 10 ou 15 litros, mas ainda aquele cuidado, né? Não é a vazão. Certo. É o momento que você está aplicando, o operador, tipo de ponta, faixa do drone, altura do dossel que ele está trabalhando. Mas, de via gerais, o Priori foi extremamente eficiente, tanto no controle de ferrugem, quanto no controle também da cercosporiose. Então, o produto pode ser também trabalhado hoje na montanha, o pessoal tem feito muito, né? Pode ser trabalhado via drone. O momento de aplicação é aquele momento onde eu tenho uma temperatura que não seja muito alta, umidade também que não esteja muito baixa, né? Em que eu tenha uma convergência, em que eu não tenha, às vezes, né? Que tá tão quente que o cara pulveriza e a gota nem chega na planta de café, né? Isso vale para drone, vale para trator, vale para costal, né? Ou que a umidade esteja muito alta, a temperatura esteja muito baixa, em que essa gota não consiga secar e acaba levando escorrimento. Então, esses horários geralmente se dão no início da manhã, no final da tarde. Olhar vento também é muito importante, né? E são cuidados que eu acho que é o do dia a dia do produtor que ele tem que ter, né? E só para complementar, o cafeicultor é muito importante, independente da forma de aplicação que você for utilizar, seja costal, tratorizado ou no drone, você faça, você e os seus colaboradores, a utilização adequada do EPI no momento da aplicação, né, Felipe? Perfeito, isso aí é fundamental hoje, a gente ter o uso do EPI para a gente ter a segurança do aplicador. Ou ela é questão de aplicação. Quantas aplicações são ideais, né, para o Priori Extra aí, para que a gente tenha uma boa cobertura e uma tranquilidade aí com relação à ferrugem? Então, lembrando, né, quando a gente fala de ferrugem, não é só o Priori, a aplicação de verdadeira é importante. Às vezes na florada, se eu estou vendo ferrugem, eu fazer uma asepsia, né? E entrando naquele cenário que a gente está falando, sempre preventivo. Então, dentro desse cenário, a gente faz a recomendação, pensando no Priori, 3 pulverizações de 750 ml por hectare. Certo. Dezembro, fevereiro e abril. Antecipou, eu jogo essa aplicação um pouco mais cedo. Ficou mais tarde, eu jogo um pouquinho mais para frente, tá? Porque esse intervalo que a gente fala do residual de 60 dias, mais ou menos, entre as aplicações, tá? São mais que suficientes para a gente ter um controle muito eficiente, mesmo em cargas pendentes altas, aquele café que vai, né, às vezes veio de um esqueletamento, ou um café, uma própria lavoura que está com a carga pendente muito alta, tá? Certo. A ferrugem a gente perde esse ano, mas principalmente no ano que vem, com a desfolha que ela causa. E vamos pensar naquele cafeicultor da montanha que vai virar e falar, olha, daqui dezembro, né, até lá na colheita, meu operacional é dificultoso, eu só consigo fazer 2. Na situação de carga pendente baixa, média, pode manter as duas 750 tranquilamente. Agora, o produtor vai produzir 80 sacos de café, 90, ele só vai conseguir entrar 2, aí eu complementaria o Priori mais meio litro de Alto 100, 750 ml de Priori mais meio litro de Alto 100. Na primeira ou na segunda? Nas duas. As duas. Porque ferrugem, café com muita carga, eu não brinco, tá? Eu não brinco porque ela cada ano tem desafiado mais os produtores aí e cada vez mais o produtor tem produzido mais, né? E aí nós falamos, né, das vantagens, das formas de aplicação, mas vamos pensar em que condição você não recomendaria o cafeicultor aplicar o Priori Extra? Esse cenário em que a gente discutiu de uma lavoura que está com ferrugem esporulada, né? E trabalhar ele isolado, tá? Isso qualquer fungicida do mercado, ele vai ter uma performance ruim, tá? Certo. Aliás, a gente tem que fugir desse cenário com muita ferrugem, tá? Aí no caso novamente, a gente associar o Alto 100 e doença vai estar sempre ligado à nutrição. A gente está falando de cercóspora, né? Às vezes o produtor está com muito problema de cercóspora, por exemplo, e ele acha que o Priori ou qualquer outro fungicida vai resolver o problema. Se ele está com deficiência de cálcio, ou está com potássio muito alto, com deficiência de nitrogênio, não vai ter fungicida no mundo para resolver o problema dele, principalmente cercosporiose, tá? Então aí é onde ele vai ter que associar uma nutrição muito bem feita, mais o fungicida. E nós estamos falando, né, basicamente de ferrugem, mas tem alguns outros fungos, né, algumas doenças a mais que o Priori Extra controla de tabela. Cercosporiose, por exemplo, tem até bula para cercosporiose, a gente sabe também de tabela, ele vai controlar também a antracnose, né? E isso é um dos pontos, por exemplo, hoje que o pessoal às vezes nos questiona em relação aos araras da vida, que o pessoal está plantando bastante, paraíso, né? Alguns catucaís aí resistentes à ferrugem. Faça a aplicação do fungicida, né? O fungicida, além do controle, o Priori Extra, além do controle
da ferrugem da cercosporiose, ele tem o efeito fisiológico, né? Então ele vai ajudar a aumentar, deixar essa planta mais verde, vai aumentar a retenção foliar. Muito interessante também, que além da gente estar manejando uma doença, né, eu estou trazendo mais vigor para minhas plantas. Mas como é que isso funciona? O triazol, por exemplo, ele vai atuar bastante na proteção da clorofila, aquela planta que quando a gente pulveriza fica mais verde, né? Ele atua nas peroxidases, né? Sim. São aqueles radicais livres que estão ali acabando, vamos assim, envelhecendo a planta. Produzido no período de estresse, principalmente. No período de estresse, ele vai ajudar muito nisso. E diversos outros fatores dentro da planta que ele vai conseguir aí, além do controle de doenças, né, potencializar a fisiologia da planta, inclusive, né, diminuição de temperatura interna da planta, vai deixar essa fotossíntese que a planta faz, vai deixar ela mais efetiva, vai melhorar a questão da absorção de energia da planta pela luz do sol. Então são todos esses fatores que vão potencializar também e vão incrementar muito na produtividade. E o Priori, as áreas que a gente vê aí, ele realmente consegue potencializar tudo isso. Ô Felipe, queria muito te agradecer mais uma vez sua contribuição aqui para o nosso canal, porque falar de ferrugem agora é muito importante, porque não adianta a gente falar dela na hora que ela aparecer, porque se tem uma certeza que a gente tem é que ela vai aparecer. Né? E quando que vai ser? No ano atrasado, ela veio mais tardia. No ano passado, ela já entrou mais cedo. E esse ano? A gente não sabe. Então, igual, né, o Felipe passou muito bem para a gente aqui a importância da gente agir preventivamente para que a gente não venha assustar, né, ver as pústulas, né, aquelas manchinhas dela lá na frente. E aí, quando isso acontecer, ela já vai estar causando prejuízo. E com café nesse preço, tem uma coisa que a gente não quer também, é folha caindo, é folha doente. Não é isso? Então, muito obrigado mais uma vez com a sua contribuição, é muito boa aqui no canal. Eu agradeço mais uma vez. Se o pessoal tiver dúvida aí, pode acionar o time Syngenta aí, que a gente vai estar pronto para poder atender as demandas e as dores que o produtor tiver no campo. Cafeicultor, e qualquer dúvida a mais que você tiver, deixa aqui nos comentários. O Felipe vai estar essa semana ajudando a gente a responder e esclarecer tudo aquilo que você tiver a mais de dúvida com relação ao Priori Extra. E aproveita e deixa o seu like aqui, que é muito importante para fortalecer o nosso canal. Muito obrigado a você que nos acompanhou até aqui, um forte abraço e até o próximo no Pé do Café.